A descida das cidades e o juízo dos reinos celestes. E aconteceu, nos últimos dias da Era de Ferro, que o firmamento começou a se mover como nunca antes. As nuvens se abriram e deixaram ver o brilho das cidades flutuantes, que por milênios permaneceram ocultas ao olhar dos homens. E os ventos que sopravam do Oriente ao Ocidente trouxeram consigo uma música antiga, o som primordial das esferas que atravessava os corações daqueles que ainda preservavam a pureza da alma. Assim se anunciou o tempo da descida, o momento em que os reinos suspensos seriam revelados e o juízo final entre luz e trevas se manifestaria. Do alto, a cidade de Áurea Domus, a Casa Dourada, ergueu-se como um sol no firmamento. Seus muros de cristal refletiam cada raio da criação, e suas torres entoavam cânticos de harmonia que ressoavam através do espaço e do tempo. Os Elohim, guardiões da luz, reuniram-se nos pátios suspensos, e cada um deles segurava um cetro de energia pura, vibrando com a força da verdade. Em seu semblante havia serenidade e determinação, pois sabiam que chegara a hora de confrontar os que corromperam o céu e manipularam a terra. E dos confins do oeste surgiram as cidades sombrias, Zarnat, Nerot, Belshacar, e outras cujo nome era sussurrado apenas nos terrores da noite. Cada torre emanava uma sombra pulsante, e o ar ao redor tornava-se espesso e pesado, carregado com a energia das guerras humanas e dos medos ancestrais. Os reptilianos ergueram-se em seus bastiões, suas escamas cintilando com cores que não pertenciam ao mundo, e olhos que ardiam com astúcia e ódio. Seus exércitos, formados por seres híbridos e sombras encarnadas, aguardavam o momento de confrontar os Elohim, desejando reaver o que acreditavam ser seu por direito ancestral. O Cristo, cuja presença se estendia além do tempo e do espaço, apareceu no limiar das nuvens. Não como homem, mas como vibração de luz pura, irradiando justiça e compaixão. E sua voz, como trovão de misericórdia, percorreu os céus. Chegou o momento, os que foram fiéis ascenderão, e os que se entregaram à escuridão cairão, que se manifeste o juízo sobre todos os reinos suspensos, para que a terra seja purificada e o véu do céu seja rompido. Então, os portais das cidades Elohim se abriram, revelando rios de luz que desciam como cascatas de ouro líquido, e as cidades sombrias responderam, lançando torres de energia negra que rasgavam o ar e produziam trovões que ecoavam em todas as direções. E batalha começou. Não com armas de metal, mas com a força do espírito, choque de frequências, explosões de luz e trevas, nuvens que giravam como tornados de energia pura e densa. O firmamento tornou-se um campo de guerra visível e invisível, onde cada rajada de poder alterava a vibração do mundo abaixo. Enoque, que havia sido levado pelos anjos durante sua vida, observava tudo do limiar entre as dimensões. E disse em voz alta, que apenas os escolhidos ouviam: Vede, aquilo que esteve oculto agora se revela. O homem verá os reinos do céu e compreenderá que tudo o que acontece acima repercute no seu espírito, pois a queda e a ascensão não pertencem apenas aos anjos, mas ao coração do homem. E em sua visão, ele viu as cidades de luz descerem lentamente, iluminando desertos, mares e montanhas, enquanto as cidades sombrias, erguendo-se em torres de sombra, buscavam cobrir a terra com escuridão. Miguel, o príncipe da luz, surgiu à frente das legiões celestiais. Seu manto era de chamas serenas, e em sua mão segurava uma espada que refletia o som do Criador. Ele atacou Zarnat, e o impacto foi tão poderoso que a cidade sombria tremeu e parte de seus muros se desfez em fragmentos que caíram sobre o oceano como meteoros. Mas os reptilianos não se intimidaram. Suas energias negras se reorganizaram e lançaram ondas de poder que tentavam atrair para si os homens e os corações que ainda não estavam despertos.
Enquanto isso, Jesus movia-se entre os pátios suspensos das cidades Elohim, irradiando luz que dissolvia as trevas antes mesmo que estas chegassem a tocar a terra. E os anjos ao seu redor, cantando o hino da criação, criavam campos de proteção que impediam que os reptilianos penetrassem nos reinos de luz. Cada palavra que o Cristo pronunciava era uma frequência que harmonizava o universo, e cada gesto era uma ponte entre o céu e a terra, tornando-se claro que a vitória final não dependeria de força, mas de pureza e verdade. E aconteceu que os portais das cidades sombrias começaram a rachar. A energia corrompida, alimentada por milênios de medo, já não resistia à vibração da luz. Raios de ouro penetravam nos muros de Nerot, desintegrando torres e dispersando as sombras em fragmentos que evaporavam como fumaça diante do sol. Os reptilianos rugiam, invocando relâmpagos e tempestades, mas suas forças não eram suficientes. Pois a essência da criação, que reside na verdade, estava presente em cada Elohim, em cada anjo e em cada coração humano desperto. Moisés, que observava a cena do Monte Sinai, ergueu os braços em oração, e as tábuas de pedra brilharam com o fogo do Altíssimo. E suas palavras, que jamais deveriam ser ouvidas pelos ímpios, ecoaram nos ventos. Que a justiça prevaleça, que o véu seja rompido e que o espírito da terra se eleve acima da corrupção. E no mesmo instante, uma ponte de luz ligou o Sinai às cidades de luz, permitindo que os Elohim descessem ainda mais, trazendo consigo uma onda de purificação que varreu desertos e cidades, dispersando sombras e despertando aqueles que dormiam espiritualmente. As cidades sombrias, contudo, não se renderam sem resistência. Belchacar lançou uma tempestade de energia que rasgou o ar, e milhares de criaturas caíram sobre os mares e florestas, tentando desviar a onda de luz. Mas o Cristo, elevando sua mão, lançou uma onda que dissolveu o véu da ilusão, mostrando aos homens a verdadeira natureza desses seres. E muitos despertaram, vendo a batalha como nunca antes, e compreenderam que a guerra acima refletia-se na terra em todas as injustiças, guerras e medos que ainda cultivavam. Então veio o momento da decisão. Os reptilianos, percebendo que suas cidades seriam destruídas, tentaram fugir para dimensões mais densas. Mas Miguel e seus exércitos fecharam os portais de fuga e cada cidade corrompida caiu, estilhaçando-se em fragmentos que se desintegraram no espaço e na atmosfera. As sombras que ali habitavam foram recolhidas e levadas ao abismo, onde permaneceriam até o julgamento final, quando toda a corrupção será dissolvida na luz eterna. As cidades Elohim, porém, permaneceram intactas. Cada torre brilhou mais intensamente, e a música das esferas elevou-se acima de tudo, harmonizando os ventos, as águas e o espírito dos homens. A áurea Domus desceu até o topo das montanhas mais altas, como um farol de esperança, permitindo que aqueles que buscavam a verdade subissem e se aproximassem da luz. E o Cristo disse: Vede, filhos da terra, o que foi oculto por milênios agora se revela. A luz triunfou, e aqueles que permaneceram fiéis serão levados à nova morada. Que cada coração desperto compreenda: a vitória não é dos fortes, mas dos justos. Enoque, ainda presente em espírito, contemplou a cena e registrou. E o céu tornou-se transparente, e os homens puderam ver as cidades flutuantes como nunca antes. Aqueles que foram guiados pelo medo fugiram, mas os que ouviram a música da verdade caminharam até as torres de cristal. E o vento disse: o tempo das trevas terminou, e a era da luz começa. Assim, a profecia se cumpriu. Os reinos da luz firmaram-se sobre a terra, enquanto os reinos da treva foram confinados, aguardando o juízo final que dissolverá toda a corrupção. O mundo, então, experimentou um despertar. Os mares brilharam, as florestas cantaram e os corações humanos ressoaram com a harmonia do firmamento.
As cidades Elohim tornaram-se pontes entre o céu e a terra, e os homens aprenderam a olhar para o firmamento não mais com medo, mas com reverência, sabendo que a batalha acima refletia-se dentro de cada alma. O tempo deixou de ser tirano e a vibração da terra elevou-se para a frequência da verdade. E assim termina a revelação. Os reinos ocultos sobre as nuvens cumpriram seu destino. As cidades da luz desceram, os reinos das trevas foram confinados, e o juízo eterno sobre os que corromperam os céus foi decretado. Mas o homem, filho da terra e do sopro divino, permanece o campo onde essa batalha continua, até que toda alma desperte e toda sombra seja dissolvida na luz. Pois a promessa permanece, a luz nunca será vencida, e o que esteve oculto será revelado. E o firmamento finalmente será ponte e não véu, mostrando que o céu sempre esteve próximo, e que o coração puro é a verdadeira cidade flutuante, onde a presença do Criador habita para sempre.